Muito bem, gente. Vamos falar de esporte agora aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Leandro, para quem está nos assistindo também. Bom, vamos começar a falar aí pelo Ipiranga. Estreia no Campeonato Gaúcho e uma estreia com uma vitória com M maiúsculo. É uma vitória espetacular. Vitória com V maiúsculo, não com M. Mas é bem isso aí. É uma vitória absolutamente espetacular, um grande jogo. Acho que até longe de qualquer expectativa. Eu falei na sexta-feira, até que empatar, o empate já era suficiente. Uma vitória seria muito legal, mas ninguém esperava que nós teríamos um jogo tão grande, uma atuação tão impactante, um grande jogo do Ipiranga. Nós acompanhamos na tarde, o jogo acabou sendo mantido o horário, e nós vimos um Ipiranga que muitos até colocam como o melhor primeiro jogo do Ipiranga da última década, porque o Ipiranga, Leandro, fez 3-0 com um gol do Jean Silva, outro do Caprini. Aliás, esses foram os dois melhores jogadores, os dois extremas. E o Ipiranga, além dos 3-0, ficou com a impressão, o torcedor pelo menos, de que poderia ter sido uma grande goleada. Foi uma atuação absolutamente incontestável do Ipiranga. Acho que não poderia começar melhor. O Ipiranga poderia ter feito 7, 6-0. Os 3-0 ficou barato para o time do São Luís de Juí e o Ipiranga garantiu os 3 pontos. São Luís de Juí, que tem um técnico que passou recentemente aqui pelo Ipiranga, né? Bom, vamos acompanhar como é que foi esse jogo aí. A gente traz agora as informações para você na reportagem. O Ipiranga venceu o São Luís de Juí por 3-0 na estreia do Campeonato Gaúcho 2021 na tarde do último sábado. A partida ocorreu na Arena da União Frederiquense, em Frederico Westphalen. Os gols do time de Erechim foram feitos por Jean Silva, Luiz Eduardo no primeiro tempo e Caprini na segunda etapa. Em razão da pandemia de Covid-19, todos os jogos do Campeonato Gaúcho são realizados com portões fechados. Essa foi a única partida antes das 8 da noite, entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, quando inicia o período de restrições de circulação. Após a solicitação da federação, o governo acatou o pedido para manter o horário deste confronto em razão da falta de iluminação no estádio e também pelo fato de nenhum dos clubes ser representante na cidade. Na próxima rodada, o Canarinho recebe o Novo Hamburgo na quarta-feira, dia 3 de março, no Colosso da Lagoa. Os outros jogos do Campeonato Gaúcho tiveram o seguinte placar. No sábado, o Novo Hamburgo empatou com o Pelotas em 1-1. O Esportivo venceu o São José por 1-0. E o Brasil de Pelotas perdeu para o Aimoré também pelo placar de 1-0. Nesta segunda-feira, no estádio Beira-Rio, o Inter enfrenta o Juventude e o Grêmio enfrenta o Caxias no Centenário. As duas partidas acontecem às 8 da noite. Muito bem, Eric. Vamos seguir falando do Ipiranga. Você tem um destaque pra gente aí? Tá aqui, ó. Que destaque é esse? Dos outros jogos, a vitória do Ipiranga por 3-0. Também nós tivemos no Estádio do Vale o time do Novo Hamburgo que venceu por 1-0 o time do Pelotas. O São José... Perdão, esse jogo foi 1-1. Aqui o Esportivo ganhou por 1-0 do time de São José e o Aimoré, por incrível que pareça, venceu fora de casa o time do Brasil de Pelotas, perdeu dentro do Bento Freitas. Então Aimoré 1-0, Esportivo 1-0 no São José, e esse jogo o Novo Hamburgo acabou empatando em 1-1. Hoje destaco para o Inter, porque o Inter joga hoje também um jogo alterado, com alteração no horário, 20 horas. O Inter que vai jogar praticamente com 11 jogadores do Sub-20. As crias do Inter vão poder mostrar trabalho hoje. Esse jogo que acontece hoje à noite às 8 horas. E ainda o jogo dessa primeira rodada, Caxias e Grêmio, que foi estendido por conta da Copa do Brasil. Muito bem, vamos falar então de Copa do Brasil ou vou falar agora da tabela do Campeonato Gaúcho? O que você tem aí pra gente? A tabela? É isso aí. É isso aí? Tá. A tabela de jogos tá aí. Vamos falar sobre a final da Copa do Brasil. Vamos falar da final da Copa do Brasil. Ontem o Grêmio acabou sendo superado pelo Palmeiras na Arena do Grêmio. O que aconteceu lá? Olha só, Leandro, um jogo em que o torcedor do Grêmio ficou no primeiro e no segundo tempo também pensando,
poxa, foi um jogo marcado em um Grêmio que, pelo menos no primeiro tempo, tentou fazer alguma coisa, um Palmeiras que vinha com uma proposta, e aí que entra a leitura de jogo do time do Palmeiras, que sabia que o Grêmio dependia do meio de campo para a criação das jogadas. É um time que, sim, naturalmente trabalha com a bola e vem com a criação das jogadas com a maior posse de bola. E o time do Palmeiras reconheceu isso, conseguiu na intermediária fazer uma marcação muito boa e na defesa, uma defesa muito bem, jogou muito bem o Palmeiras no setor defensivo, com o Felipe Melo, o primeiro homem à frente da defesa, voltando várias vezes. Então, por muitas vezes no jogo nós tivemos uma linha de 5, com o Felipe Melo entrando muitas vezes na área. Foi um Grêmio que tentou criar no primeiro tempo, mas sem chances. PP não estava bem, GPR não estava bem, e individualmente o Grêmio depende desses jogadores para conseguir fazer com que o gol aconteça. No segundo tempo, teve a expulsão do jogador do Palmeiras, uma dividida com o Diego Souza, e o Grêmio ficou a maior parte do segundo tempo, ou uma parte considerável do segundo tempo, tentando atacar, porque acabou tomando um gol numa bola cabeceada no primeiro tempo. Mas foi no segundo tempo que o Grêmio também não conseguiu apresentar nada, e aí fica a dúvida. Por que colocar o Ferreirinha? Demorar tanto tempo para colocar o Ferreirinha? Porque o Ferreirinha, Leandro, até a entrada do Ferreirinha, depois dos 20 minutos, o Grêmio não tinha chutado uma bola no gol. Foi depois, com a entrada do Ferreirinha, que o Ferreirinha propôs e fez com que o Grêmio chutasse a primeira bola na direção do gol, na defesa do Everton. Então foi um Grêmio que acabou perdeu por 1-0, e fica a impressão de que para o próximo jogo quem está mais com a mão na taça é o Palmeiras, porque o Grêmio não consegue mais ter repertório. O Grêmio não tem novidade, o Grêmio não consegue jogar bem, e aí o Palmeiras faz 1-0 e coloca uma grande vantagem, uma boa vantagem para o jogo que acontece no próximo domingo lá em São Paulo. Bom, o Renato falou após essa partida e reclamou principalmente da arbitragem. Vamos ver aí a fala do Renato avaliando esse jogo e na sequência o Eric fala da arbitragem. Uma decisão é assim mesmo. Eu até dei exemplo para o meu grupo que no jogo, na final da Libertadores, entre Palmeiras e Santos, praticamente não teve chance de gol também. É assim, a decisão é assim. O que não pode na decisão é você errar. A gente deu mole no gol do Palmeiras, faltou atenção da nossa equipe e tomamos o gol. Uma decisão dessas é decidida por detalhezinhos. E, infelizmente, por causa de um detalhezinho, nós perdemos o jogo. É porque, do outro lado, a gente tem um adversário que é forte também, que também quer ganhar. Então, se você for ver as finalizações do Grêmio, como você falou, é só você olhar do Palmeiras também. É decisão, ninguém dá mole. E a gente deu mole e o Palmeiras fez o gol. Nós vacilamos, tomamos o gol. Mas são dois lances que eu gostaria de comentar. Eu espero que seja para o Brasil todo, para todo mundo ver. São dois lances que não adianta ficar reclamando aqui porque é chovendo molhado. Mas são dois lances, vocês profissionais, analistas, entendidos, dois lances, quero que vocês coloquem no ar hoje e amanhã. Eu não vou dar minha opinião porque bom, aí eles vão achar que eu estou reclamando de novo. O Grêmio, na minha opinião, é só você ver todos os lances que o Grêmio foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Muito prejudicado, não foi pouco não. Então, eu quero que vocês, analistas, olhem esses dois lances. E olha que o Marcelo, para mim, o árbitro do jogo, foi muito bem. É um dos melhores árbitros do Brasil, não tenho do que reclamar. Mas eu quero que vocês analisem o gol do Palmeiras, como houve o escanteio. A bola pega no braço do Rafael Veiga. Do escanteio, saiu o gol. E eu quero que vocês analisem e opinem o pênalti que ocorreu no primeiro tempo no PP. Vocês já devem estar com o lance aí. Aí a pergunta, de novo, que eu gostaria que vocês, especialistas, respondessem esse lance, e que o Gaciba viesse em público. E eu gostaria de fazer essa pergunta para ele, transfira essa pergunta para ele. Gaciba, você como árbitro, isso é pênalti ou não? E mostre um lance para ele. Hoje em dia tem a ferramenta, tem o VAR. Então, eu não falo da arbitragem do Brasil. Todo mundo critica a arbitragem do Brasil, eu acho a arbitragem do Brasil muito boa mesmo. E poderia ser melhor porque tem a ferramenta, que se chama o VAR. Aí eu pergunto, por que e como
não só para o Gaciba, mas para o árbitro de vídeo também. As duas perguntas, essa pergunta para os dois juntos. Isso aqui é pênalti ou não? E aí perguntar para o árbitro de vídeo por que ele não chamou o Marcelo para ver o lance. Claro, mais ou menos parecido com o lance do Rodinei, que ele foi expulso agora contra o Flamengo, sem querer. O lance ele não foi de propósito. Não estou defendendo o Rodinei. Foi sem querer. Mas eu achei que ele merecia o vermelho pela entrada. Mas foi sem querer. E ele foi expulso. E eu acabei de falar isso para o Marcelo, árbitro, comentando com ele agora aqui no vestiário. Fui lá no vestiário falar com ele. E perguntei por que o VAR não chamou ele nesse lance. Então, vocês especialistas, que entendem de futebol, falem isso. Comente esse lance. E ligue para o Gaciba. Pede para ele falar no ar se ele acha que isso é pênalti ou não, do Gustavo Gomes, do PP no primeiro tempo. Foi sem querer. Então, sem querer não é mais pênalti, então. Não tem mais pênalti sem querer. Aí a gente fica falando aqui, para que o VAR? Para que a ferramenta? Aí todo mundo quer criticar a arbitragem. Eu não critico a arbitragem. Eu critico somente esse lance do VAR, quando ele não chama o árbitro. Ele pode chegar lá, analisar o lance e não dar o pênalti, mas ele foi lá no VAR. Então, no Brasil, não adianta a gente ficar chovendo no molhado. Essa que é a coisa certa. Aí as pessoas vão falar, o Renato está reclamando, está chorando. Não estou chorando, estou cansado de reclamar. Eu vi outro dia a entrevista do Ulisses, que ele está cansado, mas eu também, tem certos momentos que dá vontade de largar. Porque às vezes não, agora que tem a ferramenta do VAR, ao invés da gente melhorar o futebol, nós pioramos o futebol. Nós pioramos. A pergunta que eu gostaria de fazer para o árbitro hoje do VAR, por que ele não chamou o Marcelo, pelo menos para analisar esse lance? Mesmo ele falando que, de repente, não foi pênalti. Aí vocês, especialistas agora, olhem o lance e vocês vão comentar. Para que VAR? Para que VAR, né? Para que a gente ficar aqui toda hora, o ano todo, falando de VAR, falando de VAR, falando de VAR, quem apita o jogo é o VAR. Então, faz o seguinte, tirem o árbitro do jogo. Qualquer lance, vão lá no VAR, os jogadores decidem, foi ou não foi, o VAR que apita o jogo. O Renato está chorando? Não estou chorando, não. Estou cansado de falar sempre a mesma coisa. Estou cansado. Eu gostaria, sinceramente, de fazer essa pergunta para o Gaciba e para o árbitro de vídeo hoje. E eu gostaria que eles viessem a público. Podem até falar, não foi pênalti. E explicar por que isso não é pênalti. Simplesmente isso. É uma decisão de campeonato, de Copa do Brasil. De um lance do braço, que a regra é clara hoje em dia, né? Bola no braço, não pode beneficiar mais o ataque. Escanteio, gol do Palmeiras. E estava 0-0 o jogo, e nós tivemos esse lance no PP. Eu nem vou comentar. Eu vou não falar nem que é pênalti, nem que não é pênalti, porque é uma sacanagem, sinceramente, é uma sacanagem. E mais uma vez o Grêmio foi prejudicado. Só que, né, um erro desse custa um título, que a gente trabalha a semana toda, o ano todo, para a gente chegar aqui e ver um lance desse e ficar por isso mesmo. Aí a gente vai falar o quê? Do VAR. Investimos dinheiro no VAR. Para quê? Para quê? No momento que vocês obrigarem o árbitro do jogo, nesses lances decisivos, não são todos, esses lances decisivos do árbitro, ir lá no VAR e observar, aí pode ser que o futebol melhore. Enquanto que o VAR decide o que é e o que não é, não, realmente, para que a ferramenta, então? Para que a ferramenta? Deixa a ferramenta para lá. Mas, não vou ficar mais reclamando, não. Já gastei saliva o suficiente esses últimos 8 meses e nada muda. O VAR continua apitando. Então vai. Hoje foi o Grêmio, outro dia vai ser outro clube, e assim vai. Né, seu Gaciba? Explica para mim se é pênalti isso aí ou não. Por favor. Grava um vídeo lá na CBF, manda para todas as emissoras para eu poder ver a tua opinião. Você pode falar até que não foi pênalti. E o árbitro do vídeo também. Mas eu gostaria de saber o porquê que isso não foi checado e não foi dado o pênalti. Só isso, nada mais. Muito bem, tá aí. Você acha que o Renato tem motivo para reclamar do árbitro de vídeo, do VAR e do árbitro em geral dessa partida, Eric? Não, eu acho que o Renato acabou se equivocando. Eu não vi, aliás, eu acho até que a arbitragem foi muito bem. Foi muito bem na expulsão, conseguiu controlar a partida. Eu acho que houve um equívoco do Renato, um jogo em que ele não conseguiu fazer uma leitura de jogo, que precisava fazer algumas alterações, ou demorou muito para fazer as alterações que eram necessárias, e o Grêmio acabou perdendo.
Para o próximo jogo, de domingo, é pouco tempo, é um espaço muito curto de tempo, o Grêmio vai ter que tirar algum coelho da cartola. Porque se não tirar, o Palmeiras certamente vai ficar com esse título da Copa do Brasil. Beleza, são as informações do esporte. Obrigado, Eric. Até amanhã. Até amanhã, Leandro. Um abraço para todo mundo.